Meus amigos, e aí, como tá o dia de vocês? Estou gravando esse vídeo aqui pra gente falar um pouquinho do pós-jogo, né, de Corinthians e Internacional. Eu tô numa ressaca lascada, eu não tinha condição nenhuma de gravar esse vídeo logo depois do jogo. Então eu tive que aguardar um dia aí pra poder deixar baixar a poeira e conversar um pouco com vocês sobre tudo que aconteceu na Neoquímica Arena na noite de sábado. Sim, vamos falar um pouco do jogo, fazer uma análise rápida aqui e falar também um pouco sobre Ramon Dias, um assunto à parte aí. Rumores de que tem sido questionado dentro do vestiário. Vamos ver se isso é verdade, sim ou não, o que estão falando por aí. E depois da vinheta. Bem-vindo ao canal do Isola, corintianosidade, corintianismo e, é claro, Corinthians. Se você não é seguidor do canal, aperta o botão aí, se inscreve. É de graça, é rápido, você me ajuda, o YouTube espalha esses vídeos aqui. Já deixa o like já, também não custa nada, é rapidão, você ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo parece ser bacana. Legal, a gente espalha para mais corintianos, mais e mais e mais corintianos e alguns antes também, que já começou a brotar antes comentando aqui em alguns vídeos, e isso mostra que estamos no caminho certo. Vamos falar aí sobre o jogo de sábado à noite, começando aqui esse vídeo, Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena. É um jogo muito importante para o Corinthians, vocês sabem. Se o Corinthians vencesse, o Corinthians estava fora da zona de rebaixamento. Olha só, a gente teve aqui, dos times da zona de rebaixamento, o Fluminense ganhou. O Cuiabá, cara, ganhou do São Paulo. O Cuiabá ganhou do São Paulo, mesmo o São Paulo não era o São Paulo misto não, tá? Só para vocês saberem. Aquele São Paulo que a gente conseguiu perder, a gente teve 2 jogadores expulsos, né? O São Paulo que a gente jogou com medo no primeiro tempo, o Cuiabá foi lá e enfiou 2-0 nos caras. Então a gente teve ali Fluminense, Cuiabá vencendo, o Vitória perdia por 2-0 do Atlético Mineiro. O Atlético teve um jogador expulso, o Vitória foi lá, buscou empate 2-2, conseguiu um ponto. Olha só, 3 times aqui. O Criciúma, que está logo acima da zona de rebaixamento, ganhou do Atlético Goianiense, que é um time que está afundado. Mas o Atlético Goianiense nem vou colocar nessa conta, porque para mim já é um virtual rebaixado no campeonato, um time realmente muito fraco. Mas o Criciúma de fato disputa fora da zona de rebaixamento uma das primeiras posições ali. Então é um time que pode ser alcançado pelo Corinthians, até porque tem confronto direto. Mas o Criciúma vai lá e ganha, a gente esperava por essa vitória. A gente tem outros times aqui que também acabaram fazendo pontos. O Juventude fez um ponto também na rodada, conseguiu um empate. O Bragantino empatou com o Palmeiras. Esse eu não esperava. Eu achei que o Palmeiras ia ganhar do Bragantino. O Palmeiras disputando o título com o Botafogo. O Bragantino fez um ponto também. Ou seja, tirando o Atlético Goianiense, todo mundo que está na zona de rebaixamento ou circulando na zona de rebaixamento pontuou na rodada. Por isso, o único resultado que interessava o Corinthians no jogo de sábado, sem sombra de dúvida, seria a vitória. E mesmo com todos os times pontuando, se o Corinthians ganha do Inter, o Corinthians estaria hoje fora da zona de rebaixamento, à frente do Vitória da Bahia, com o mesmo número de jogos, 1 ponto ou 2 na frente do Fluminense, com um jogo a menos, mas o Fluminense também tem uma tabela que não é simples pela frente, então a gente conseguiria colocar os caras na pressão nesse momento, e o Corinthians manteria sua distância para Criciúma, manteria sua distância para Juventude e principalmente estaria bem colado aí no Bragantino. Aí mais um time aí no Atlético Paranaense que perdeu de novo, perdeu na rodada. Só para vocês terem uma ideia, se o Corinthians vencesse o Inter, o Corinthians estaria a 1 ponto do Atlético Paranaense. Com 2 jogos a mais, é verdade, mas 1 ponto. E o próximo jogo do Corinthians contra quem que é? Atlético Paranaense. E aí uma vitória em casa, o Corinthians joga na Neoquímica Arena contra o Atlético, o Corinthians passaria o Atlético com 2 jogos a mais, sim, mas 2 pontos à frente, colocaria pressão para mais um time que teria que brigar, lutar contra a zona de rebaixamento. A gente estaria numa condição muito mais interessante para lutar, para sair dessa zona de descenso. Mas o Corinthians não venceu o Internacional. E aí vamos falar um pouco sobre o jogo, primeiro a escalação que o Ramon colocou em campo. Eu acredito que ele colocou o que ele tinha de melhor naquele momento. Talvez os jogadores que nós acabamos defendendo, que jogaram muito bem nas últimas partidas, começaram o jogo. Ele começou com o Hugo, né, o Neneca no gol, lateral direito ele veio com o Mateuzinho, o Fagner estava suspenso. E aqui um ponto, o Mateuzinho nos últimos 3 jogos tem entrado bem, tá? Ele não tem como forte a marcação, né? O ponto forte dele não é a marcação de fato, mas ele flui bem fazendo aquela transição entre defesa e ataque, quando tá com a bola no pé, ele corre muito, ele é veloz, ele dá espaço, ele abre espaço, na verdade, para os atacantes, porque ele puxa a marcação para o lado também. Então, se o Mateuzinho tiver um meio campo
taticamente bem encaixado para fazer a cobertura nas costas dele, ele acaba sendo uma arma, inclusive defensiva do Corinthians. Por quê? Porque toda hora ele projeta. E quando ele projeta naquele lado direito com a velocidade que ele possui, ele automaticamente faz com que o adversário tenha que segurar alguma linha. E com isso não sobe inteiro, né? Então a questão matemática, eu acho que o Mateuzinho tem entrado bem e foi bem nesse jogo também. Lado esquerdo, Matheus Bidu voltando aí, disso, na verdade estava sendo poupado na última partida, foi poupado contra o Flamengo, Matheus Bidu voltou, dupla de zaga, Gustavo Henrique e Kaká. Gustavo Henrique e Kaká, a gente tinha o Ramalho suspenso, né, por conta do cartão vermelho contra o São Paulo, e o Félix Torres, aparentemente para a comissão técnica se tornou reserva, para mim também já era para ser reserva, porque não vem jogando absolutamente nada. Meio campo, o Corinthians entra com o Martínez, o venezuelano Martínez na cabeça ali, fazendo a ponta de trás do losango, né, fazendo a cobertura da zaga. É o melhor nome, né, um cara de eliminatória de Copa de Seleção, tem experiência internacional, enfim. Alterna alguns bons e maus jogos ainda. No jogo anterior não foi bem, mas nesse jogo, enfim, entrou com alguma capacidade. De um lado do losango ele entra com o Breno Bidon para dar mobilidade, né, fazer esse tanto o papel de marcação quanto o papel de segurar a bola, distribuir bola. O Bidon que não tem tanto físico, não tem grande capacidade de marcação, mas ele consegue apoiar nesse setor e fazer bem a transição. Do outro lado ele entra com o Carrilho, André Carrilho, peruano, que para mim tem sido o 12º jogador do Corinthians nas últimas partidas. O Carrilho tem entrado muito bem. Também jogador internacional, jogador histórico da seleção peruana, tem experiência de Copa do Mundo, a gente percebe que ele não sente a pressão. Toda vez que ele entra, ele aguenta o rojão, ele consegue segurar a bola, ele tranquiliza o meio campo, ele tem um bom passe e ele acerta bons dribles também, né? Então tem velocidade, um bom físico. O Carrilho já vinha sendo aí um 12º jogador e dessa vez começou como titular. Então essa primeira parte do losango, Martínez, Bidon, Carrilho, entrou muito bem, é o que o Corinthians tinha de melhor à sua disposição. Na ponta do losango, o Ramon coloca ali o Garro para armar o jogo, né? O Garro indiscutivelmente é o nosso camisa 10, é o cara que talvez faça a temporada mais regular no Corinthians até o momento. E aí nós já falamos sobre isso no último vídeo. Eu entendo até que o Coronado seja mais habilidoso que o Garro, mas o Garro, ele é um cara mais físico, né? Então, via de regra, ele é mais linear nos jogos. Nos últimos jogos ele teve um pouco de queda de rendimento, não sei se por conta de cansaço ou qual é a questão, porém, ele ainda é um cara que acerta bons passes para gol, um cara muito útil. Na frente, aí sim o Ramon Dias escala uma dupla que, na minha opinião, vai dar certo, dependendo do que acontecer com o Corinthians no final desse ano, né? Yuri Alberto e Memphis Depay. Eu fiquei um pouco assustado quando eu vi o Depay escalado como titular, porque nos últimos jogos o Depay acabou entrando, né, fazendo uma transição ali de poucos minutos. Entrou 20 e poucos minutos no primeiro jogo, 25 no segundo, 30 minutos no último jogo contra o São Paulo. E principalmente no último jogo contra o São Paulo, ele entrou numa condição bem desfavorável. O Corinthians já tinha um jogador a menos, né? Então, de fato, não era um bom momento. Na sequência, o Corinthians tem um segundo jogador expulso. E aí o Memphis ele não está numa condição de vigor físico suficiente para dar aquelas disparadas que marcaram aí a carreira dele nos clubes que ele jogou lá pela Europa, tá? Então, quando ele entra contra o São Paulo, ele entra com, vamos dizer assim, num nível abaixo, aparentemente ali de velocidade, domínio de bola, arranque, em relação aos demais jogadores em campo. E ele se torna um jogador muito fácil de ser marcado contra o São Paulo, um jogador comum. E eu fiquei muito preocupado de ver ele iniciar o jogo com o Yuri Alberto do lado, né? Porque o Corinthians não tinha o Romero, suspenso, e tá com o Thales Magno machucado. Então a gente tinha como opção no banco, claro, vai ter o Hector, que é um jogador mais fixo, você tem o Pedro Raul, que é uma planta, e você tem o Giovani, que é um moleque novo, que até agora, com todo respeito, também não me provou nada, tá? Giovani, o pessoal fala muito dele aí, mas não acho que mostrou muita coisa até agora, Giovani, desde que chegou no Corinthians, tá? De qualquer forma, vendo a situação que tinha em mãos, o Ramon, ele opta por colocar o Memphis desde o começo do jogo e fala, vamos jogar aí 60, 65 minutos e aposta na dupla. O Yuri Alberto do lado do Memphis, o Yuri tem feito bons jogos, os últimos jogos do Yuri foram todos bons, acaba correndo muito, jogando naquela posição de SA, né, se fosse um videogame, um segundo atacante caindo pelos dois lados, às vezes entrando na área, dando passes. O Yuri realmente ele encontrou o melhor espaço dele em campo nos últimos jogos. Isso é mérito do nosso técnico também, que acabou encaixando o time para que ele conseguisse jogar dessa forma. E o time começa o jogo desse jeito. Olha só, com 2 minutos de jogo, né, numa roubada de bola, uma bobeira ali do jovem, acho que foi o Wesley do Internacional, muito jovem, aliás, 17 anos de idade.
ele entrega a bola no pé, nos pés aí do Corinthians. O Memphis Depay domina essa bola com tranquilidade. O Yuri Alberto faz aquela jogada, como eu já disse no outro vídeo, ele faz uma espécie de facão, só que ao contrário. Aí ele sai do meio para a ponta, né? E ele se projeta com muita velocidade nas costas do zagueiro do Internacional. O Memphis vê e tem um passe de muita qualidade. O Memphis coloca uma bola para ele açucarada, ele nem chega a dominar, ele deixa a bola correr, prepara o corpo, bate cruzado, rasteiro. 2 minutos de jogo, Corinthians na frente, 1-0. Não poderia ser melhor o cenário para o Corinthians, diante de um Internacional muito bem armado e que não perdia. Havia 8 jogos, sim, 8 jogos. Detalhe, o Inter tem 2 jogos a menos ainda. Se o Inter vencesse esses 2 jogos a menos, estaria no G4. Só para vocês entenderem do que nós estamos falando. O Corinthians jogando contra um time que está virtualmente numa posição de G4. E depois da chegada do Roger, inclusive, o Inter melhorou muito. O Roger consegue fazer o Inter jogar com 3 linhas, né? Uma linha de 2 jogadores simples no ataque, fazendo pressão, e 2 linhas de 4 bem formadas ali no momento que o Inter está sem a bola. Elas são bem lineares. Só que o Inter, ele aproxima muito essas linhas. Então o Corinthians, por exemplo, ou qualquer outro time que está jogando contra o Inter, precisa trocar passe muito rápido, porque se for lento, essas linhas se aproximam dos seus jogadores, rapidamente eles roubam bola. E na hora que eles roubam bola, o que eles fazem? Eles abrem o time deles. Abrem. Eles abrem 2 jogadores na ponta, colocam 2 jogadores no meio, eles atacam com uma linha de 4. De repente a linha de 4 do meio se desfaz, com 2 volantes fixos, e os outros 2 meias eles correm para abrir ponta junto com 2 atacantes pelo meio, que se tornam atacantes móveis também, sem ninguém fixo. E aí o Inter gira muito quando rouba a bola e joga muito bem no contra-ataque. E depois que o Corinthians faz o gol, isso é um problema do time do Corinthians, faz o gol rapidamente, o Corinthians se posta para jogar atrás, cara. O Inter, logicamente, tem seus méritos nesse processo, como eu disse, o Inter vem para cima com linhas bem compactas, joga num esquema de jogo muito parecido com o esquema que o Flamengo impôs contra o Corinthians na primeira semifinal da Copa do Brasil. Linhas compactas, jogando com grande proximidade, rapidez na troca de passe, pressionando o Corinthians na sua saída de bola. E é impressionante como o Corinthians, pressionado ali, não encontra alternativas, né? Contra o Flamengo foi bem difícil aquele primeiro tempo, e contra o Internacional o Corinthians caiu na mesma armadilha. A gente não tinha variação tática para conseguir escapar dessa pressão do Internacional dentro do nosso campo, e eu comecei a ficar aflito, até comentei com um amigo meu, falei, ó, tá igualzinho o jogo do Flamengo, inevitavelmente a gente vai tomar um gol de empate, inevitavelmente. E não deu outra. A gente não precisa ter bola de cristal para entender. Quando você percebe que taticamente o adversário ele consegue neutralizar o seu time não consegue ter posse de bola, e aí o adversário começou a chegar mais e mais vezes, começou a bater pro gol. E não é que só estava chegando de forma estéril, tocando bola para um lado, bola para outro, não, começou a bater pro gol, até que no lance do gol do Internacional, o lateral lá, o Bernabé, o argentino, ele recebe aquela bola pelo meio. Eu vi muita gente cornetando o Gustavo Henrique. Ah, porque o Gustavo Henrique, as 2 bolas desviaram nele. Vi no portal Meu Timão, inclusive, que a nota que os torcedores deram para ele foi relativamente baixa. Gente, o Gustavo Henrique, cara, ele fez o que ele tinha que fazer, que é interceptar a bola. Ele é zagueiro. Se ele tira o corpo, o que vocês vão falar dele? Ele fez o que ele tinha que fazer. A questão não era o Gustavo Henrique, não. A questão é quem tá na linha de frente ali bloqueando o chute. Principalmente no primeiro gol, tá? No segundo a gente fala depois. Mas, poxa, o primeiro gol... Cara, o Bernabé pega a bola, tem um buraco, tem um deserto do Saara na frente do homem. Ele pegou a bola, ele sentou, tirou o telefone celular do bolso, ligou pra mulher, perguntou como que tava, se tava tudo certo, mandou uma selfie, pediu uma caipirinha, tomou a caipirinha, deu tempo ainda dele levantar, ajeitar o corpo e bater pro gol sem que nenhum jogador de meio do Corinthians chegasse. Pelo contrário, eu vi a linha de zaga do Corinthians recuando. Por quê? Porque outros 2 jogadores do Inter foram ameaçar uma entrada na área, então puxaram a linha de zaga, movimento natural. E você não tinha volante nenhum do Corinthians fechando, cara. O time estava totalmente desorganizado. O losango do Corinthians estava um horror naquele momento. E o Bernabé chutou. E aí, por infelicidade, má sorte, a bola bate no Gustavo Henrique, que intercepta, encobre o nosso goleiro Hugo e entra gol de empate no Internacional. Não é novidade para ninguém que esse negócio ia acontecer, tá? O Corinthians muda a sua postura logo depois do gol de empate e isso me deixa louco. Porque, pô, por que você não pode fazer esse mesmo jogo que você faz após tomar um gol antes de tomar um gol, né? Lógico, o Internacional também dá uma recuada nas linhas, porque toda vez que você tem um time fazendo muita pressão, né? Esse jogo chamado Gegenpress, que o pessoal chama, você desgasta fisicamente seus jogadores, porque você perde, recupera. É muito arranque. Corre. E o time cansa. Assim como o Flamengo cansou no segundo tempo do jogo da Copa do Brasil,
o Inter também tinha que dosar, porque tinha um segundo tempo inteiro pela frente. Então é natural que o Inter faça o gol de empate, se poste e volte para sua tática inicial, de tentar roubar a bola e contra-atacar. E aí volte a dar espaço para o Corinthians jogar, né? E o Corinthians começa a gostar do jogo de novo, começa a pegar um pouco mais de confiança, enfim, perde algumas chances. Memphis Depay debaixo do gol acerta um voleio, a bola vai para fora, um gol perdido, tá? É gol perdido aquilo lá, não pode, hein? Debaixo da trave, cara. Meteu por cima do gol, mas tudo bem, o Yuri Alberto tem uma outra chance ali pelo lado esquerdo. O Memphis entrava sozinho na área, mas eu entendo o Yuri, ele tinha o campo aberto, ele meteu um tirambaço, tá com confiança, acerta a trave. E o Corinthians acaba o primeiro tempo, na minha opinião, melhor do que o Internacional. Termina o primeiro tempo melhor que o Internacional. Primeiro tempo equilibrado. Eu acho que o empate talvez tenha sido justo no primeiro tempo, mas o Corinthians termina numa melhor condição do que o Internacional. Volta para o segundo tempo, o Ramon Dias não mexe no time. Só que a postura da equipe é totalmente diferente. É essa postura que a gente efetivamente reclama. O time terminou o primeiro tempo melhor, mas começou o segundo tempo muito melhor. Mas não é melhor, é muito melhor. O Corinthians passou a fazer a marcação-pressão sobre o Internacional. Passou a roubar bola, começou a triangular com mais qualidade. O jogo do Carrilho se desenvolveu muito mais, muito mais, porque ele fez uma mudança de posicionamento. Claramente, aquele losango retinho, né? Um aqui, um desse lado alinhado e um aqui na ponta, ele meio que mexeu nesse losango. Ele fez o quê? Ele pegou o Carrilho aqui, por exemplo, e ele fez o Carrilho jogar no losango um pouco mais para trás, próximo do Martinez. E ele pegou o Bidon, que está aqui, e ele avançou um pouco o Bidon, ficou com o losango meio diagonal, e deslocando o Garro um pouquinho para o lado, dando possibilidade para o Bidon. Ele fez meio que um zigue-zague no meio campo, dando possibilidade para o Bidon efetivamente jogar mais solto, sem tanta necessidade de marcar, colocando o Carrilho numa posição mais física, de mais trombada, de mais marcação, e dando melhor proteção para o José Martínez nesse caso, porque o Carrilho ficou mais próximo do Martínez, o Martínez não ficava tão exposto na marcação. Com isso, o Corinthians roubava mais bola, o Carrilho roubou muita bola, muito desarme, só que ele não só desarma, ele desarma e sai pro jogo. Diferentemente do Martínez, que mais desarma, quebra e aí vamos ver quem pega a bola, o Carrilho ele desarma, ele carrega, ele quebra uma linha e passa pro próximo, né? Então o Bidon começou a ficar livre, começou a apoiar o Garro começou a acertar alguns passes. O Corinthians cresceu no jogo, volume. E o Corinthians começou a empilhar oportunidades. O Memphis Depay fez um grande jogo. Tem que falar, um grande jogo. Ah, já vi de Corinthians, porque ele ganha 3 milhões, não se espera nada diferente dele. Gente, pelo amor de Deus, o cara é um ser humano, não importa. Quem paga 3 milhões pra ele, o Corinthians, ele não assalta ninguém, ele não chega com uma arma lá na cabeça do presidente do Corinthians e fala, me dá 3 milhões. É um contrato. Foi acordado isso aí, o cara é um jogador internacional. Você quer ter um cara desse calibre no seu time, ele custa caro. Só que o que eu vi dele nos últimos jogos e o que eu vi dele nesse jogo contra o Internacional, fazendo um comparativo, já evoluiu muito fisicamente. Esse cara encaixa muito bem com o Yuri Alberto. Deu certo essa dupla. É a dupla, tá? É Yuri e Memphis Depay. Ambos são segundos atacantes. E ambos conseguem entrar na área. Ambos recebem bola em velocidade. O Memphis Depay tem uma grande qualidade na matada de bola também e no passe, né? Tanto que ele acerta 2 passes ali espetaculares. Um é aquele pela direita que ele faz um passe cruzamento na área e o Yuri meio que dá um peixinho e faz o gol do Corinthians, aquele gol milimetricamente anulado pelo VAR. Vou dar minha opinião sobre esse gol. Se a gente for seguir o mesmo critério do gol anulado do Gabriel Barbosa pelo Flamengo contra o Corinthians na Copa do Brasil, tá tudo certo. Tá 0-0, o gol tem que ser anulado. Dizem na regra, né, que se você tiver um pelo na frente hoje tem que ser anulado. Eu acho essa regra um horror. Porque tanto no gol do Flamengo, que aí seria contra a gente, tá? Do Gabriel, quanto nesse gol do Yuri Alberto, o jogador tá na mesma linha, cara, do zagueiro. Mesma linha do zagueiro. E aí, ele tem uma unha na frente, tem um dedo na frente. Qual que é a vantagem que o jogador leva em relação a isso? Nenhuma, cara. O jogador tá levando vantagem em relação ao zagueiro porque tem a falange do dedo indicador tá na frente, então ele leva vantagem. Não leva, cara. Então, assim, essa é uma regra anti-gol. É uma regra anti-futebol. E a FIFA precisa, a International Board, na verdade, né, precisa revisar esse treco urgentemente. Porque pensa num negócio bruxante pro futebol. O gol foi lindíssimo. E foi anulado por conta de uma unha, cara. É broxante. Enfim, mas, de acordo com a regra, tem que ser anulado. Então,
Aqui, de novo, nós não estamos discutindo erro do juiz, porque o juiz, no caso, não errou, ele aplicou a regra, tá? De acordo com a regra, é isso aí. Estamos discutindo conceito. E aí vale tanto pro gol do Corinthians, quanto pro gol que o Corinthians tomou na Copa do Brasil, tá? Você acaba com o futebol com um negócio desse. O VAR ajuda em alguns momentos, mas em outros ele detona a essência do futebol, gente. Enfim, depois desse lance, o Corinthians continua chegando. O Corinthians encontra aquele seu segundo gol numa jogada de pênalti, porque o Corinthians começou a amassar o Internacional. Empurrou o Internacional para trás. O Internacional tá jogando dentro da própria área, cara. E aí o Corinthians estava fazendo o mesmo tipo de jogo que o Inter fez quando empatou no primeiro tempo. Pressiona, pressiona, pressiona. Inevitavelmente o Corinthians ia chegar ao empate daquele jeito. Porque não estava jogando bola, chuveirinho na área de qualquer jeito. Tava conseguindo triangular na frente da área do Inter. E detalhe, quando abria espaço o Corinthians batia pro gol. Batia pro gol, batia pro gol. E o Rocher, que já tinha feito algumas boas defesas no primeiro tempo, começou a empilhar a defesa no segundo tempo. Até que numa bola na área, o Fabrício Bruno, né? Não, o Thiago Maia, ele, bração aberto lá, a bola pega no braço dele, ele mesmo sabe que é pênalti, que ele já faz uma cara de acordo com a câmera de televisão lá, de quem sabia que tinha feito besteira. Ele não conseguiu tirar o braço, pênalti pro Corinthians, pênalti claro, que o juiz não marcou no primeiro momento, o VAR ia corrigir, é claro, foi lá, corrigiu o pênalti. O Corinthians vai lá e o Yuri Alberto pega a bola, eu achei que ele ia deixar o Memphis Depay bater, cara. Juro que eu achei que ele ia deixar o Memphis bater, porque se o Memphis também faz o primeiro gol ali, eu acho que dali pra frente o bicho desenrolava, tá? Eu deixaria ele bater, inclusive. Deixaria ele bater. Eu acho que esse primeiro gol pro Memphis é importante. Mas de qualquer forma, o Yuri tinha uma marca pessoal que ele queria superar, que é a marca de maior número de gols por um mesmo time numa mesma temporada, que pertencia a ele na temporada que ele fez pelo Internacional. Ele tinha marcado 19 gols no Corinthians, ele estava com 19. Se ele batesse o pênalti e convertesse, faria 20. Seria a temporada mais artilheira do Yuri Alberto. Ele vai lá, cobra o pênalti. 20º gol do Yuri na temporada. 2 gols dele, bateu muito bem, hein? Muita confiança. O Yuri tá muito confiante, é muito legal ver ele assim, porque ele corre demais, é raçudo. Pode reclamar de qualquer coisa aí que vocês quiserem reclamar dele, mas ele é raçudo e faz muita diferença no ataque do Corinthians, tá? Faz muita diferença. Com o Yuri em campo, o Corinthians tem chance de gol, cara. Por mais que ele perca alguns gols, ou andou perdendo alguns gols aí, agora começou a fazer, né? De novo. Mas o Corinthians cria chance com ele jogando, porque ele corre muito, ele abre espaço, cara, ele puxa a zaga, ele abre espaço clarão no meio de campo, nem que seja pro Garro vir de trás batendo, o Coronado acertar a bola no ângulo. O Yuri é muito responsável por esse processo, a gente precisa reconhecer isso aí. Então, merecido, gol do Yuri, 22 anos de idade, novíssimo ainda, aguentando todo o rojão, toda a pressão, 2-1 Corinthians, e aí eu achei que o Coringão ia pra cima, né, pra detonar, acabar com esse jogo. O Corinthians ainda teve chance lá, o Memphis enfiou uma bola pro Martinez, né, o Martinez bota a bola por cima do Rocher, essa bola não entra, vai chutar, tira o zagueiro em cima da linha. Aí teve outro lance espetacular, troca de passe, a bola chega, o Yuri joga essa bola para trás, rasteira, dá um passe milimétrico, incrível pro Garro, o Garro chega de primeira, o Rocher faz uma defesa no cantinho, o Corinthians muito perto de fazer o terceiro gol. Aí o Ramon vem e fala, agora é minha vez de brilhar, né? Faltando ainda pelos acréscimos, cerca aí de 10 minutos para acabar o jogo, 9 pouquinho, ele resolve desmontar o esquema do time, o esquema de jogo do time. Ah, o time tá cansado, não sei o quê. Mas ele tinha encaixado o time do Internacional no esquema dele, cara. Segundo tempo o time voltou diferente. De repente, pô, mexe em algumas peças específicas. Você tá com o Memphis cansado, bota lá e põe o Giovani pra correr, moleque, correria, vai. Você tá com o Garro cansado, põe o Coronado no lugar. Você tá com um dos caras lá do Losango cansados. Eu nem achei que o Carrilho tava cansado, tá? Mas ele tira o Carrilho, põe o Ranielli. Sei lá, de repente tira o Bidon, põe o Ranielli, deixa o Carrilho que é mais forte ali marcando. Tinha algumas mexidas que ele podia ter feito que seriam mais arroz com feijão e que, a meu ver, seriam mais corretas ali no final do jogo, porque o Corinthians precisava administrar o placar. O jogo estava na mão do Corinthians, não só pelo resultado, mas pela atmosfera, o estádio, o ritmo de jogo. O Corinthians dominava a partida assim claramente, com grande superioridade em relação ao Internacional. A gente botou o Inter no bolso no segundo tempo. Mas ele tirou o Memphis, ele tirou o Carrilho, ele meteu o Ranielli, no lugar do Memphis ele botou o Coronado, então ele botou os 2 meias jogando por trás do Yuri, centralizou o Yuri e perdeu a capacidade do Yuri de puxar a marcação para as pontas. Ranielli no meio, o Ranielli tá marcando fofo ultimamente, é triste, mas é verdade. Ele tira a lateral, ele coloca o Hugo numa lateral, ele compõe uma linha de 3 zagueiros, metendo o Félix Torres no time. Na verdade, ele puxa os 2 laterais quando ele bota o Hugo para trás. Ele monta uma linha de 5 e não uma linha de 3
com 5 no meio campo. Se ele tem o Bidu e o Mateuzinho como alas, você tem 5 no meio campo. Quando ele bota o Hugo, que é mais defensivo, ele efetivamente forma uma linha de 5. Ele puxa os laterais para trás. E aí o Corinthians tem basicamente o quê? Um 5-4-1. E a ideia dele provavelmente é Coronado e Garro vão segurar a bola na frente. Só que essa mesma ideia não deu certo contra o Flamengo, bicho. Ele falou que a ideia dele era botar o Coronado e Garro junto para segurar a bola. Não funcionou. E o Flamengo joga naquele esquema de pressão, veio para cima e arrebentou o Corinthians no primeiro tempo. Só que o Inter joga exatamente da mesma forma que o Flamengo. E a hora que o Corinthians se posta desse jeito, o Inter faz algumas alterações, transforma o time num time mais ofensivo, põe mais atacante, mais meio ofensivo no time e volta a pressionar a saída de bola do Corinthians, porque o Corinthians não tem ninguém lá na frente arrumando. Aquela pressão que tanto o Memphis por um lado correndo quanto o Yuri pelo outro fazia segurar uma linha de defesa do Inter, não existe mais. Porque o Garro e o Coronado estão jogando no meio campo, na linha do meio. Não estão pressionando na frente. O Yuri está sozinho lá. Você não precisa mais segurar a lateral. Você deixa 2 zagueiros lá segurando o Yuri em superioridade numérica. Coronado e Garro não são físicos. Você não precisa postar 2 volantes na frente dos caras. Você posta um volante e deixa 2 zagueiros. Você segura 3 caras atrás para marcar os 3. 3 contra 3. E você sobe todo o restante do seu time. Foi o que o Roger fez. E encaixotou o Corinthians. E aí o Inter começou. E vem. E, gente, de novo, tava na cara que o Inter, se tivesse mais um tempinho de jogo, ia empatar esse jogo. E não deu outra. Num escanteio que, diga-se aqui, não foi escanteio. A bola era do Corinthians, num erro de arbitragem. Só que não dá pra colocar essa na conta da arbitragem, tá? Por mais ter sido um erro, pra mim foi um erro comum de jogo. Daqueles erros simples. Bola na área, bate, rebate. O Corinthians é impressionante como não consegue dar um bicão nessa bola. Bola só pro jogador do Inter lá, o menino novo lá, que eu me esqueci até o nome, ele dá uma letra, bola de novo desvia no Gustavo. E aí vai pra dentro do gol, o Hugo ainda consegue tirar de dentro do gol, mas a bola já tinha cruzado a linha. E o Corinthians toma um gol, cara. Um gol revoltante, na minha opinião. Eu vou falar pra vocês. O sentimento como corintiano, acabou aquele jogo, eu tava triste. Tava realmente triste pelo que aconteceu. E depois o Corinthians não tem mais tempo para fazer mais nada e o jogo termina 2-2, tomando um gol nos acréscimos, um jogo que estava na nossa mão, um jogo que tirava a gente da zona de rebaixamento, era o jogo da virada. E a gente deixou escapar assim, ó, por entre os dedos. E aí tá na conta do senhor Ramon Dias. Na minha opinião, na conta do senhor Ramon Dias. Eu ouço gente falando que o Ramon é retranqueiro. Eu não acho o Ramon retranqueiro. Não acho mesmo. Tanto é prova que tem vários jogos que o Corinthians às vezes está em desvantagem e ele não tem medo nenhum de abrir o time, de colocar mais meia, mais atacante. Contra o São Paulo com um jogador a menos ele voltou ofensivo no segundo tempo, né? Mas eu acho que às vezes o Ramon, ele tem um pouco de medo, vamos dizer assim, em alguns momentos. Ele foi contratado para tentar tirar o Corinthians da situação da zona de rebaixamento, né? E aí quando ele percebe que ele eventualmente pode correr um risco e o time perder, etc e tal, aí ele vai lá e fecha o time. No momento que, com todo respeito, parece que falta aquele feeling. Pô, você tá vendo que o time tá pra cima, tá jogando bem, tá dominando os caras, tá psicologicamente superior. Você desmonta o time pra ficar botando zagueiro pra dar chutão pra frente, cara. O time do Inter é um time qualificado. Não estamos falando de um time ruim, estamos falando de um time que tá virtualmente no G4, cara. E o Ramon trouxe o time do Inter pra cima do Corinthians. Ele pediu pro Inter empatar o jogo. O Corinthians podia ter conseguido tirar as bolas ali. Enfim, ia terminar o jogo com sofrimento, bola na trave e ia ganhar. Mas podia também ter tomado o gol como tomou. E essa tá na conta da alteração do Ramon Dias. Ramon, faltou aí percepção da atmosfera do jogo. Mais do que tática ali, era a atmosfera do jogo, cara. Você foi muito mal na tua alteração. Nas suas alterações, né? Vamos lá. E aí, eu tava assistindo um vídeo no canal do Chico Garcia, que é o segundo assunto, e o Chico trouxe, de acordo com supostas fontes dele, que o Ramon Dias estaria sendo questionado por alguns atletas do Corinthians. Olha só, não é que ele estaria perdendo o grupo, tá? O grupo tá com ele, o grupo gosta muito principalmente do Emiliano, filho dele, que é um cara de vestiário, tá? Mas o grupo estaria questionando, inclusive pro Emiliano, tá? Algumas alterações que o Ramon tem feito nos jogos. Alterações não de jogadores, mas alterações muito bruscas de esquemas de jogo dentro da mesma partida. Então, por exemplo, a saída para jogar contra o Flamengo num esquema de jogo. Ah, mas era o Losango. Sim, mas com uma composição de jogadores que ele nunca tinha jogado,
Talvez no segundo tempo, fazendo algumas substituições, mas nunca tinha saído jogando daquele jeito. Foi algo que foi muito questionado. Flamengo é um adversário forte, uma semifinal de Copa. Ele poupa alguns jogadores para esse jogo contra o Inter, põe um time misto, mas põe os 2 meias titulares para jogarem. Ou seja, deu um sinal trocado ali. Muita gente não entendeu o que ele fez. E esses 2 meias não são marcadores, deixa o time desguarnecido. E a galera lá de trás sofrendo pra caramba. Então quando o time tá tomando muita pressão, a bola tá passando pelos volantes, tá chegando muito fácil entre os zagueiros e o time toma gol, quem é questionado é o zagueiro, quem é questionado é o volante. Então essa galera fica exposta por conta de determinadas táticas que ele monta em prol de alguns outros jogadores. E isso estaria causando algum tipo de ruído dentro do vestiário, da mesma forma que aconteceu nesse jogo contra o Internacional, que ele fez essas mudanças meio que sem explicação. Ele mexeu num sistema de jogo, não é que ele alterou jogadores. Ele mexeu num sistema de jogo, nos acréscimos da partida. E aí o time, até entender a leitura desse novo sistema, até se adaptar a esse novo sistema de jogo, leva alguns minutos em campo e não necessariamente vai dar certo. E você fazer esse tipo de teste nos acréscimos é algo muito, muito complicado mesmo. Então aí estaria o motivo do questionamento contra Ramon Dias, que eu acho que é justo. Por outro lado, eu vejo gente cornetando. Ah, talvez seja a hora de pensar numa mudança de técnico. Pelo amor de Deus, gente. Não. Faltam aí 9 rodadas para terminar o campeonato, talvez. Não dá para mudar técnico agora não, cara. É ir com o que tem. É corrigir o que foi feito de errado, para não errar de novo. Acender uma vela. Tentar pegar tudo que é de bom que a gente viu nos últimos jogos aí. Nesse último jogo contra o Inter teve muita coisa boa, cara. Tô mais tranquilo para falar agora, né? Se fosse no dia do jogo, eu ia falar, meu Deus, já foi pro vinagre. Dupla Memphis e Yuri, muito bem. Carrilho, titular do meio campo, muito bem. Acho que o André Ramalho voltando para a zaga melhora um pouco. Enfim. Próximo jogo do Corinthians a gente tem que ganhar. Atlético Paranaense tem 3 pontos a mais que o Corinthians, 2 jogos a menos. Se a gente ganhar, a gente não pega os caras pelo número de vitória ainda, pra vocês terem uma ideia. Mas eu dei uma olhada, a tabela do Vitória é complexa. Na próxima rodada do Criciúma, o Criciúma pega time que está disputando título. O Corinthians tem uma rodada na próxima que tem chance de 5 times que estão disputando contra o Corinthians para sair da zona de rebaixamento, 4 perderem, tá? Com tranquilidade. O Corinthians tem ganhado o Atlético e voltar a competir para sair da zona de rebaixamento. Tem jeito, eu acredito. Eu já acendi minha vela para São Jorge. E para vocês eu só digo uma coisa. Vai, Corinthians!